Então, vem para mais uma decoração de bolo e rechear também esse bolo, gente. Vamos fazer isso tudo junto, tá bom? Como cortar, como rechear e decorar, tá bom? Então, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dani, tá bom? Eu tenho uma confeitaria em casa. E hoje eu vou mostrar para vocês esse bolo de 2 quilos. Então, eu comecei cortando ele, gente. Esse bolo eu fiz na forma de 20 de diâmetro por 10 de altura. Ele vai ser um bolo de 2 quilos e o meu bolo de 2 quilos, ele tem 3 camadas de massa, né, 3 discos de massa e 2 camadas de recheio, tá bom? Então eu já deixei separadinho, como é um bolo mais largo, eu já deixei nos pratos para não fazer tanta bagunça. Também cortei um bento, que é aquele bolo de 500 gramas. Tem vídeo dele aqui no canal, tá bom? Dos bentos, tem mais de um vídeo, tá bom? Tem bastante vídeo aí. A minha massa, como vocês estão vendo, é massa de chocolate. E agora a gente vai começar a preparar a forma para fazer essa montagem. O que que eu coloquei ali? Esses saquinhos que a gente normalmente utiliza para colocar frutas, levar para o congelador e tudo mais. Corto ele no meio, forro a minha forma, coloco a minha camada de massa, depois eu venho molhando essa massa com a caldinha de leite condensado. Basicamente, eu utilizo para a maioria dos bolos essa caldinha, tá bom? Que nada mais é que água e leite condensado. Você faz ela neutra, que fica super saborosa. E a validade dela é um pouco melhor do que você molhar ele com leite. Então, por isso eu opto por utilizar a caldinha de leite condensado. Beleza, já fizemos a primeira camada de massa, fizemos a primeira camada de recheio, agora a gente tá indo pro meio. Coloquei, né, a camada do meio, a gente vai repetir o processo. Vai seguir, molha essa camada. Ah, e detalhe, toda vez que você for montar o bolo, você pressiona bem, tá bom? Ajeita bonitinho, porque ali, como a gente colocou o recheio, a gente vai organizar certinho pra ficar tudo retinho, apertando ele, tá vendo? Por isso vocês vão ver que eu sempre dou uma apertadinha com a mão mesmo, em contato direto com o bolo. Assim fica um pouquinho mais fácil de vocês verem, porque eu aproximei um pouco mais da câmera, vocês conseguem ver o recheando e tudo mais. Então, aqui, qual é a diferença? Eu fiz uma barra de contenção com um chantininho bem duro, porque como a gente não faz as entregas dos nossos bolos, o nosso cliente mesmo retira, ou manda um Uber, ou manda alguém retirar. Aí, por esse motivo, eu opto por sempre estar fazendo essa barra de contenção com o chantininho bem duro, tá bom? Porque aí não corre risco dele balançar, ele vai ficar bem firme. E depois a gente vem com a parte de recheio, né? Você coloca o recheio da sua preferência. Tenta deixar um pouquinho de espaço entre a camada de barra de contenção e o recheio. Porque quando a gente vir pressionando, que nem eu vou fazer agora, colocando a mão no bolo e apertando, automaticamente a gente vai pressionar o meio e esse recheio ele vai para as laterais, tá bom? Então você não precisa ficar concentrado tanto, colocar recheio tanto nas quinas assim, tá bom? Finalizamos o nosso recheio, de rechear, a parte de rechear o bolo, no caso. Levei pra geladeira. Eu deixo no mínimo, gente, umas 8, 10 horinhas na geladeira, tá bom? Depende muito do recheio. Mas se for brigadeiro, umas 8, 10 horinhas tá ótimo. Ele vai ficar firme e forte. Eu já fiz bolo no mesmo dia, que também foi firme e forte, ficou perfeito. Eu só não gosto de fazer pro cliente no mesmo dia, porque vamos supor que aconteça alguma coisa, gente, a confeiteira vai ser responsável, né? Então, aí sim eu gosto de deixar sempre fazer um dia antes. Então, não pego encomenda para o mesmo dia. Se for pra gente aqui em casa, eu até faço. Agora, pra mandar de Uber e tudo mais, aí não, fica um pouco mais complicado, tá bom? Que esse bolo ele tem que descansar pra ter uma estrutura maior, tá bom? Quantidade de líquido, toma cuidado, tá bom? Nesses bolos, porque normalmente o que perde estrutura de bolo é ponto de recheio ou quantidade de líquido em recheio, em massa. Porque aí você coloca uma quantidade muito grande de líquido, o que acontece? Você vai deixar esse recheio mais mole, a massa mais mole, ele não vai ter estrutura, aí sim, ele tomba pro lado, às vezes ele racha, tá bom? Então é um dos motivos. Fez tudo muito firme e forte, segue que seu bolo vai dar certo. Agora a gente vai para a parte de decoração. O que que eu tô fazendo aqui? Fiz um chantilly na cor verde. Eu não quis fazer barra de contenção, mas é interessante também. Eu fiz só ajeitei a partezinha de baixo ali, porque às vezes se você não arruma, dá uma bolinha ou outra, aí você tem que arrumar, é um saco quando dá bolinha no bolo, tá bom? Não é que nem sempre é por conta de estrutura, às vezes é porque ficou uma bolinha de ar mesmo no bolo e ela às vezes aparece na sua decoração. Aí você tem que estourar ela ou vir já arrumando bonitinho, porque senão ela pode estourar na mão do cliente, aí bagunça a decoração, gente, é um saco. Então, resumindo, a barra de contenção é boa por isso. Fui passando no nosso chantilly, comecei pela lateral e depois fui pro topo. Tá bom? Você pode inverter também, jogar tudo no topo, depois vir para as laterais. É que você colocando na manga de confeitar e vir aplicando no bolo é muito mais fácil e também você não exagera em quantidade de chantilly. Então, assim, a manga de confeitar, as espátulas, todas essas coisinhas assim que a gente utiliza facilita demais no processo da decoração do bolo. Então, eu acho super interessante a gente estar utilizando.
Essa espátula de textura eu acho sempre fofinha e eu não tenho muitas, porque não vejo necessidade de ter um monte. Se você tiver 2, 3 já é interessante, já é legal, tá bom? Você não precisa investir tanto assim com um monte de utensílios para usar nos bolos, tá bom? O meu chantilly ele estava bem poroso, então eu optei por tirar ele e hidratar, porque dependendo se você bate muito o seu chantilly, tiver um dia muito quente, aqui eu sinto que ele fica poroso mais rápido. Então, resumindo, aí você tem outras formas de arrumar também. Você pode borrifar uma aguinha gelada, vir passando nele, você pode jogar um pouco do próprio chantilly, vir passando. Só que aqui eu optei por retirar mesmo, era pouquinho, retirei e fui passando novamente para facilitar um pouco mais a minha vida, tá bom? Tem várias opções. A parte de cima você pode ou deixar lisa, ou você também pode vir com uma colherzinha, uma faquinha e fazendo a espiral. Eu sempre opto por fazer a espiral porque eu acho que fica assim, sempre delicadinho, bem bonitinho. Eu não sou muito fã do bolo totalmente liso. Normalmente, depende também para o que for. Se for um bolo de casamento, eu acho interessante ele todo lisinho. Mas assim, quando vai topo, com detalhes, ou os topos são pouquinhos, eu gosto sempre de deixar o detalhe. E também quando o bolo eu sinto que ele é mais baixo, porque é bolo de 1 quilo, 2 quilos, não é o 2,5 kg, 3,5 kg, que os meus bolos de 2,5 kg, 3,5 kg, eles são mais altos. Então eu gosto de deixar as quinas imperfeitas, porque quando você olhar assim de frente, dá a impressão que ele é mais alto. Então assim, você deixa essas quinas pra cima, fica bem bonitão. Aqui a gente tá fazendo a aplicação do glitter, que é super simples também, gente. Coloca na bombinha de confeitar. Você vai borrifando nele e deixa a bancada bem limpinha, porque tudo que cair fora, você pode pegar e guardar para utilizar novamente, tá bom? Então, não faz desperdício, que esses glitters normalmente eles não são baratos. Para você economizar um pouco mais, você sempre deixa o canudinho que tem na bombinha de confeitar, tá bom? Se você tirar esse canudinho, você preenche mais rápido o seu bolo. Porém, você utiliza uma quantidade muito maior de glitter. Então, assim, acaba sendo um pouco desperdício, sendo que dá pra você ter um pouquinho mais de trabalho e vai borrifando aos poucos. Às vezes entope, mas você tira o canudinho, bate, que ele volta, tá bom? Depende do glitter mesmo, se ele for um pouquinho mais grosso. Só que nem eu tô te falando, um vidrinho você consegue preencher um bolo inteiro e ainda sobra. Agora, se você fizer sem esse tubinho, esse canudinho, aí você talvez utilize o potinho inteiro e talvez não dê, tá bom? Que ele acaba consumindo muito. Aí, como eu tô mostrando pra vocês, eu retiro todo esse glitter que caiu tanto na cakeboard quanto na bancada, coloca num papelzinho e põe de volta no potinho, gente. Ou utiliza depois, tá bom? É super tranquilo. Se ele não tiver molhado, se não tiver melado de chantilly, vai dar super certo. Prontinho, já aplicamos o nosso glitter, já deixamos o nosso bolo bem lisinho, decorado com a textura da espátula na lateral, com a espiral em cima e as quinas imperfeitas. E só assim ele já tá um bolo bem bonitinho, né? Ele tá simples, mas já tá delicadinho. Então combina com vários temas. Porém, para deixar ele ainda mais bonitão, eu bati um pouco de chantilly na cor de marrom, para mim fazer essa parte de baixo. Aí, aqui eu improvisei, gente, por causa que eu não tenho aquelas espátulas pequenininhas e também não vejo necessidade de comprar, porque normalmente é um ou outro bolinho que aparece com decoração para fazer nessa parte assim. Então, eu utilizo as espátulas que eu tenho em casa mesmo. Quando nenhuma vai, a gente corta uma tampinha de plástico, daqueles potes de sorvete, sabe? Alguma coisa do tipo, e faça ali que dá certo também, tá bom? Às vezes a gente improvisa. Tem muita coisa que dá pra improvisar. Agora eu fui fazer a limpeza, tá bom? Sempre com um paninho molhado ou com um papelzinho toalha molhado, porque muitas das vezes não sai certinho, tá? Fica ainda manchadinho. Então, se você tiver um pano úmido ali, vai sair, vai ficar limpinho nossa cake board. Aqui eu queria simular como se fossem os tijolinhos. Então, o que que eu fiz? Primeiro eu fiz esses 2 riscos na lateral dele, para simular o muro. Agora a gente vai fazer os tijolinhos, tá bom? Então é bem simples, vai pegar um palito, fez esses 2 riscos de lado, agora a gente vai vir subindo. Agora na próxima camada, na próxima parte da próxima linha, a gente vai fazendo sentido ao contrário. Você vai pegar no meio dos bloquinhos de baixo, que nem uma parede mesmo. Se você olhar a parede de bloquinhos, eles fazem dessa forma. Então a gente segue fazendo aqui para ficar bem semelhante, tá bom? E se você já assistiu até aqui, gente, curte, comenta, compartilha com alguém esse bolo, tá bom? Que ajuda bastante. E se inscreve no canal, porque eu tô soltando vídeo pra vocês toda semana aí, 3 vezes por semana. Então vamos finalizar esse bolo com o topo pra ficar bem bonitão, porque a parte mais legal é colocar o topo, né? Você vê a encomenda já prontinha. E o tema desse bolo, gente, é Hulk, não podia ser diferente, né? Me fala aqui se vocês gostaram. Eu já vou chegar com a câmera mais perto, tá bom? E um beijão e até a próxima!